livros. Vamos começar hoje a estudar A Vida Intelectual, de Antonin Sertianges, que é um livro maravilhoso. Eu sei que já disse isto, mas vou dizer outra vez, é maravilhoso. Então vamos começar mesmo pelo primeiro capítulo. Este primeiro capítulo chama-se A Vocação Intelectual. Ele está dividido em 3 partes, que são quase como traços característicos do intelectual em função dessa sua vocação. Então a primeira parte chama-se O intelectual é um consagrado. A segunda parte, o intelectual não é um isolado. E a terceira parte, o intelectual pertence a seu tempo. Então hoje nós vamos só tratar da primeira. O intelectual é um consagrado. Este livro é tão filosófico, tão poético, que o que eu vou fazer aqui será mais uma reflexão inspirada nele, do que propriamente um resumo. Acho que isso seria um empreendimento impossível. Então, nesta primeira parte, o autor discorre sobre o que é uma vocação e, mais especificamente, o que é ou do que se constitui a vocação intelectual. Então, o que é a vocação? A palavra vem do latim, vocatio, e significa literalmente um chamamento. Isto pressupõe que existe um ser que é chamado e um ser que chama. E é interessante pensar neste chamamento, né? Como o ato de ligação entre o humano e o divino que nos identifica, que nos individualiza, ou seja, que mostra quem nós realmente somos ou quem nós seremos caso consigamos levar o nosso potencial ao máximo. Porque se pensarmos bem, chamar alguém é identificar aquela pessoa. Chamar o nome de alguém é afirmar que aquela pessoa é aquela pessoa. Então, fazendo um paralelismo, o chamamento divino é a afirmação do nosso verdadeiro nome. O autor diz que a vocação não é coisa que se dê, vem do céu e da natureza primeira. O ponto está em ser dócil a Deus e a si próprio, depois de ter escutado estas 2 vozes. Isto é tão interessante, é como se houvessem 3 personagens, né? Deus, a nossa natureza primeira, que é a nossa essência, que também é dada por Deus, e o nosso eu consciente, né? Que é esse que escuta e depois decide. É esse eu que escolhe atender ou não ao chamado. Então, uma vocação realizada significa que essas 3, digamos assim, vontades estão perfeitamente sincronizadas. Ou melhor, são 3 vontades que se tornam uma e a mesma, que é um paralelismo lindo com a Trindade, né? Depois, na vocação, há ainda mais um elemento, que é o propósito do chamamento, né? Porque, ou seja, o propósito em relação a todo o cosmos, não é? A toda a realidade. Porque se somos chamados a cumprir algo, é porque existe uma finalidade, né, para a qual temos que contribuir. Então, na vocação, nessa relação viva, né, entre 2 seres de vontade, né, Deus e o indivíduo, ambas as vontades têm que estar em plena sintonia para que a vocação se cumpra e para que o propósito se cumpra. Só que, tratando-se de uma relação em que um dos seres é perfeito e o outro é imperfeito, significa que há uma vontade perfeita e uma vontade imperfeita. Então é lógico que cabe ao ser cuja vontade é imperfeita o trabalho de ajustar-se para que se possa aproximar da vontade perfeita. E a ferramenta essencial para isto é o desejo. Isto é, a vontade de que a nossa vontade imperfeita se alinhe com a vontade perfeita. Eu sei que está assim um bocado meta, né? Mas é mesmo assim. Como diz o autor, e aqui falando especificamente da vocação intelectual, ele diz: tendes de querer o que a verdade quer. Ou seja, para responder à vocação, a nossa vontade tem que ser a mesma que a vontade da verdade. E aqui verdade é um símbolo para Deus, né? Para Jesus Cristo. Como Jesus Cristo falou, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só que, como o próprio autor aponta, né? E bem, nem sempre a nossa vontade está sintonizada, né? com a vontade da verdade. Então, a primeiríssima coisa é que nós queiramos querer o que a verdade quer, né? Nós temos de querer estar sintonizados. E então aqui ele nota também, que é uma coisa muito acertada, que muitas vezes nesta profissão, na profissão intelectual,
As pessoas podem fazer uma carreira a vida inteira sem estarem comprometidos com a verdade. O que as move é a ambição, a glória social, a autoridade, o poder. Portanto, não é certo que um intelectual se move, como ele diz, no domínio da verdade, né? Nós podemos dizer que existem verdadeiros intelectuais e falsos intelectuais, não sei. Então, quando nós somos chamados a algo, é porque em alguns níveis nós já temos os recursos, ou pelo menos as bases dos recursos, ou as sementes dos recursos, para levar a cabo essa missão, não é? Esse propósito. E é isso que é a nossa essência, não é? A nossa natureza pessoal, individual, essa que é também dada por Deus e que nos faz únicos. Ela é precisamente definida pelo papel que nos cabe dentro desse grande esquema do universo, né? Então a vocação é a combinação dos nossos dons, né? Dos nossos talentos, com o prazer e a alegria que eles nos trazem e também com a qualidade dos frutos que nós produzimos ao usá-los, não é? Através deles. Então essa combinação de 3 elementos seria a definição da nossa vocação. Mas, embora o prazer e a alegria sejam elementos essenciais para nós percebermos qual é a nossa vocação, isso não significa que essa jornada não tenha dificuldades, não é? Ou que não exija esforço, que não tenha adversidades. Pelo contrário, ela tem que ter essas coisas. Não só porque isso faz parte da natureza da realidade, né? Mas também porque também faz parte desse processo vocacional, digamos assim, o desenvolvimento, o aprofundamento dos nossos dons, desses dons mais valiosos que nós temos, e no fundo é esse o nosso trabalho. E por isso o autor insiste muito na disciplina, na perseverança, na constância, na importância de trabalhar bem e profundamente e não necessariamente muitas horas. Ele próprio diz que basta 2 horas por dia para cumprir um destino intelectual. Isso é interessante. Ele diz o seguinte: os atletas da inteligência, como os atletas do desporto, têm de prever privações, longos treinos e tenacidade por vezes sobre-humana. Precisam de se dar de alma e coração à conquista da verdade, visto que a verdade só presta serviços a quem a serve. Isto é lindo. Então, com esta deixa, chegamos ao centro da vocação intelectual, que já falamos um bocadinho, né? Mas é esse centro que é a relação com a verdade. E é por causa disto que o intelectual é um consagrado. Então, consagrar vem do latim consacrare, que é uma palavra composta de com, né, junto, e sagrado. Então, é um tornar-se sagrado por se estar na presença do sagrado, por se estar em comunhão com o sagrado. E a verdade é sagrada. Então, o intelectual é consagrado na medida em que ele se compromete com a verdade. Ou seja, o primeiro trabalho do intelectual é a ciência, no seu verdadeiro significado, né? Que é o conhecimento pelas causas. E é por isso que o intelectual consagrado é o filósofo, porque é o filósofo que investiga as causas primeiras. A certa altura, neste capítulo, ele faz uma espécie de desmistificação de certas ideias que são comuns em relação ao trabalho intelectual, não é? Ou formas imaturas de ver as coisas. Então aqui ele traz uma sabedoria, de facto, para nos orientar nesse trabalho. Por exemplo, a pessoa ter todo o tempo livre para se dedicar ao trabalho intelectual não é necessariamente uma coisa boa, não produz necessariamente bons frutos. E muitas vezes isso até atrapalha, porque dispersa. Ou seja, aqui não é tanto o tempo que nós temos disponível, mas sim se sabemos organizar o tempo que temos, mesmo que ele seja pouco. E a verdade é que quando é pouco, é mais fácil, não é? Porque nós sabemos que... Tenho ali 2 horas livres, eu vou-me dedicar a fundo. Mas quando temos o dia todo livre, é muito mais difícil organizar o nosso tempo. Outra coisa é a abundância da informação, ou do acesso à informação. Um acesso muito irrestrito à informação também não necessariamente produz um trabalho intelectual rico ou verdadeiro. Pelo contrário, o excesso de informação produz confusão mental, facilmente produz confusão mental. Também pode produzir dispersão, mas pior do que isso, pode chegar ao ponto de produzir um atrofio na inteligência. E isso é uma coisa que, por exemplo, quem estuda as técnicas de lavagem cerebral sabe muito bem disso. Porque isto é uma técnica de lavagem cerebral. Atacar o cérebro com excesso de informação, e o excesso de informação faz com que a pessoa desligue.
ela já não processa a informação. Então é como se limpasse o cérebro, esvaziasse o cérebro, para depois se inserir lá a informação que se quer. Depois também na questão da frequentação social, não é? Do estímulo social, ele mostra como às vezes demasiada frequentação pode atrapalhar no sentido de produzir em nós uma dependência dos outros. Isto acontece muito, eu vejo muito isto em muitos intelectuais, que eles preocupam-se mais em corresponder àquilo que o meio social espera deles do que corresponder ao que a verdade quer. Se nós caímos nisso, nós aí não somos capazes de ter a autonomia e a autoridade que vem do discernimento interior, né? De um discernimento interior bem desenvolvido. Se nós estamos à espera de que os outros aprovem tudo o que fazemos ou dizemos, significa que nós não estamos nesse ponto em que os colocamos. Né? Nós estamos no ponto em que sabemos reconhecer a verdade e sabemos que sabemos. Ou seja, nós delegamos essa função para os outros. E também por isso, uma das coisas que ele vai falar em capítulos mais à frente é da necessidade da solidão, do silêncio, né? Depois também a questão das dificuldades, facilidades. Ele diz que muitas vezes as dificuldades são mais frutíferas do que as facilidades, né? Porque é de lá que brota a força, né? Que brota a coragem. Porque na vida de uma pessoa, por mais facilitismo que ela tenha, mais cedo ou mais tarde há de vir uma contrariedade. E essas pessoas que têm as coisas muito facilitadas normalmente não aprendem a responder às dificuldades. Então, quando vem a primeira dificuldade, elas são logo derrotadas. E isso é péssimo, né? Nós temos que saber lidar com a frustração, aprender a ter coragem, aprender a suportar a vida, no fundo. E no fim ele termina o capítulo desta forma. O estudo e a prática daquilo que o padre Gratry chama a lógica viva, isto é, o desenvolvimento do nosso espírito ou verbo humano, pelo contacto direto ou indireto com o espírito e o verbo divino, este estudo grave e esta prática perseverante franquear-te-ão a entrada no santuário admirável. Hás de pertencer ao número dos que crescem, adquirem e se preparam para os dons magníficos. Se Deus quiser, também tu encontrarás lugar um dia na Assembleia dos Espíritos Nobres. Tão bonito. Mas eu vou terminar o vídeo com outra citação, que está noutra parte do capítulo, que é a seguinte: se sois porta-luz, não escondais por baixo do alqueire o brilho pequeno ou grande que de vós se espera na casa do pai de família. Amai a verdade e os seus frutos de vida, para bem vosso e dos outros. Consagrai ao estudo e à sua utilização o principal do vosso tempo e do vosso coração. E é isto. Então convido-vos a fazerem essa reflexão sobre qual é a vossa vocação, se ainda não sabem, né? E lembrar, como nós estudamos na mente esquerdista, ou como eu referi ontem no vídeo da mente esquerdista, que a realização da sociedade só acontece pela autorrealização dos indivíduos. E a autorrealização é a partir da vocação. Então que cada indivíduo descubra a sua vocação, ouça esse chamado, né? E escolha atender a ele, né? Espero que tenham gostado. Se gostaram, partilhem, subscrevam o canal, deixem o like, deixem os vossos comentários e no próximo domingo veremos a segunda parte do primeiro capítulo.